A reforma da Previdência parece estar querendo se espraiar para outras áreas além da aposentadoria dos brasileiros. Uma das propostas prevê o fim da filantropia para instituições de ensino. Com isso, só no Rio Grande do Sul poderíamos perder, então, 100 mil bolsas de estudo. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Bruno Eiserich, e a diretora de Ação Social e Filantropia, da AELBRA, Liliana Ramos. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Vamos começar no beabá mesmo, né? Gente, por favor, me ajudem a explicar para quem está em casa o que é filantropia. Primeiro as damas, vou deixar as damas, então. Olha que gentil, Bruno. Bom, filantropia, a palavra em si, é fazer o bem ao próximo, ajudar o próximo. No Brasil, esta conotação, essa palavra foi dada para identificar instituições que ajudam na sociedade as pessoas com menor poder aquisitivo. Então, hoje, pela legislação que está em vigor, nós temos hoje 3 áreas de atuação da filantropia: saúde, educação e assistência social. Cada uma delas reporta-se ao seu ministério correspondente e tem regras para cumprir. Basicamente, a grosso modo, né, Bruno, nós diremos assim, que na educação, a instituição que se diz filantrópica e que será certificada como uma instituição beneficente de assistência social sem fins lucrativos, que são as ditas filantrópicas, ela deve conceder uma bolsa de estudo integral para cada 5 alunos pagantes. Sim. As que atuarem na área da saúde deverão oferecer 60%, deverão praticar 60% dos seus atendimentos da saúde ao SUS. Sim. Então, 60% dos atendimentos são do SUS. E na área da assistência social, aquela que atuar deverá atender gratuitamente todo o público-alvo da assistência social. Então, hoje, o conjunto das instituições filantrópicas é formado por quem atua nestas áreas. E aí vamos falar na educação básica, no ensino superior, hospitais e várias... Perfeito. Não sobrou muita coisa para mim dizer, mas em todo caso, eu vou avançar. Eu vou dizer o seguinte, o que acontece? Em função de tu dar essas bolsas, então a cada 5 alunos concede uma bolsa, essas instituições não precisam pagar a cota patronal do INSS. Exato. Perfeito. E é isto que exatamente está o relator da proposta da reforma está propondo, que as instituições passem a pagar essa cota patronal. Só que, o que acontece? As instituições hoje elas devolvem muito mais para a sociedade, sem dúvida, do que esse não pagamento da cota patronal. Sim. Então, eu diria que para o Rio Grande do Sul, né, eu diria que se fosse falar economicamente, para as instituições seria muito melhor. Muito bem, aceitamos pagar a parte patronal, não vamos mais dar as bolsas. Claro. Só que o que acontece? Existe no nosso estado, e é muito importante colocar isso, a maioria das instituições de ensino são instituições de ensino filantrópicas, são ligadas a ordens religiosas, e elas sempre fizeram a filantropia, mesmo antes de ter a lei. Claro. Então, se fazer filantropia... Então, o que acontece? Nós estamos nessa seguinte questão. Se a reforma acabar com a filantropia na educação, nós vamos ter, como já foi colocado há pouco, 100 mil alunos, 50 mil da educação básica e 50 mil do ensino superior, que simplesmente vão ficar sem escola e sem universidade. Um país que a gente discute tanto, sempre se fala em educação. E aí é onde eu vou avançar, na verdade eu não vou avançar, eu vou dar vários passos para trás, porque dentro da minha vida acadêmica, que começou, passei por 2 instituições de ensino filantrópicas, né? Comecei na Pontifícia Universidade Católica, no curso de Publicidade e Propaganda, e depois jornalismo aqui na Universidade Luterana do Brasil. Desde aquela época, isso 1997, 1998, já se discutia, já tivemos um passo para frente, 2 para trás, depois outro para frente, para se discutir a questão da filantropia nas universidades, por exemplo. Me corrija se eu estiver errado, essa discussão não é de hoje. É uma discussão muito antiga, o governo... E o que acontece? O governo sempre procurou criar cada vez mais regras para uma instituição conseguir o certificado que foi colocado aqui, ela tem que cumprir uma série de requisitos.
Então, não é simplesmente a instituição dizer, não, eu sou filantrópica. Não. Ela é fiscalizada pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério da Educação, tem todo um procedimento. Então, não é uma coisa simples. Só que, dessa vez, não se está se falando em exigir mais alguma coisa das instituições, mas sim o seguinte, vamos acabar com a filantropia. Voltando um pouco no teu histórico, né, em 97, em 1991, nós tivemos a primeira lei que regulou a filantropia. Até ali, haviam resoluções, decretos, quem cuidava desta regulamentação toda era o Conselho Nacional de Assistência Social, ligado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Em 1991, nasce a Lei 8.212, que foi o primeiro marco legal de uma lei ordinária regulando a filantropia. Neste momento, nasce uma grande discussão de que esta lei deve ser... A filantropia, ela está na esfera do direito tributário, ela é uma imunidade, ou ela é uma isenção que pode ser regulada por lei complementar, por lei ordinária, que é o caso da 8.212. Isso foi em 91. Em 1994, quem estudava naquela época vai lembrar que houve uma discussão tão grande se estava certa essa lei 8.212 regular a filantropia. E nasce uma ADIM, a famosa ADIM 2028, promovida pela representação maior do ensino, foi o ensino que discutiu esta lei, a constitucionalidade desta lei, que só na semana passada, dia 23 de fevereiro, ou no mês passado, foi julgada pelo STF. 18 anos depois, uma lei veio a ser identificada que ela não era a lei certa para regular a filantrópica. 18 anos depois. Esses 18 anos só criaram problemas para todo mundo. Então, foram certificados que foram cancelados, certificados que é o documento, é como uma certidão de nascimento dizendo que essa instituição é filantrópica ou não, que foram concedidos, desconcedidos, renovados, revogados, uma briga que se estendeu. Então, isso ficou na minha memória, né? Então, agora, só para a questão favor. De quem estudava na época, em 94, as instituições chegaram a devolver parte da mensalidade para os alunos por conta desta discussão, porque lá já se deixaria de ser. Sim. Mas todo mundo foi muito persistente. Não é um assunto novo. Claro. Não é. Vamos agora para frente nessa situação para que as pessoas possam entender o que está acontecendo, fora o acadêmico, por exemplo. Ou as famílias que têm, ou que sonham, por exemplo, em ter o seu filho na universidade ou em outras instituições de ensino. A gente já explicou por que o projeto está ligado à reforma na questão das contribuições. Agora, o impacto dessa medida, não só para quem estuda, e vou adiante juntando com outra questão. Isso não seria um tiro no pé, na concepção de vocês, do governo federal, na medida em que não é só o acadêmico, a gente está falando de questões econômicas, a gente está falando até mesmo de questões culturais, que se discutem no Brasil como a educação é tão importante para nós, famílias que estão envolvidas, que têm esse sonho do filho na universidade ou numa escola, enfim. Eu acho que tu falas em tiro no pé, eu prefiro dizer que é uma atitude não inteligente. Porque, na verdade, nós estamos quem é atendido por essas bolsas que são esses alunos? São alunos carentes. Sim. Então, há necessidade de comprovação de renda. Então, quem são as pessoas atendidas? São as mais necessitadas. E existe uma pesquisa onde, para cada R$1 que é recebido em isenção, as instituições devolvem R$6 para a comunidade. Então, ou seja, o governo ele está trocando 1 por 6. Eu não consigo entender um melhor negócio do que esse para qualquer governo. Então, por isso, quando tu falas em tiro no pé, e eu posso falar numa atitude não inteligente, na verdade, eles estão prejudicando quem? A camada da população que mais necessita. O investimento em educação hoje tem que ser um investimento prioritário. É só através da educação que nós vamos melhorar o nosso país, colocar o país nos eixos, e o governo ele vai deixar de, por exemplo, ele vai passar a arrecadar 1 e vai ter que passar a oferecer 6 em serviços.
Então, essa questão é para frente. Esse, né? É por isso que é difícil entender. Eu estive em Brasília e quando nós conversamos com os deputados, conversamos lá, mas eles dizem, não, mas é isso mesmo. Então, é muito importante esse espaço que nós estamos tendo aqui para trazer para toda a comunidade, para trazer para a população em geral o absurdo, aliás, mais um absurdo, que não existe esse movimento, claro, né, do qual o Sinep faz parte, do qual mais entidades estão fazendo parte. Se não houvesse esse movimento, simplesmente essa medida passaria e nós teríamos, no Brasil, se estima que são 600 mil alunos. Liliana, até em cima disso, sim, a gente também pode levantar o aspecto econômico. As instituições empregam muita gente, né, e acaba afetando diretamente a vida da universidade. Vamos olhar para as famílias, né? Hoje, que contexto é esse das instituições filantrópicas no ensino superior, por exemplo? Toda a bolsa de ProUni, ela vem para cumprir uma parte, a instituição aderiu ao ProUni, mas hoje, que nem no caso da nossa instituição, da Elbra, mantenedora das unidades UBRA no Brasil inteiro, né? Todos os nossos bolsistas hoje são ProUni. Sim. Se nós viéssemos a sofrer o que está sendo pensado e o que o relator está querendo julgar, que sentido faria ter o ProUni, né? Como o Bruno diz, então vamos pagar a conta e não vamos ter o ProUni. Hoje é através do ProUni que se faz as bolsas do ensino superior. Então, nem nesse ponto não foi levantado ainda a problemática, porque o próprio programa federal, que é o ProUni, que é um programa, ele acaba. Quem é o ProUni? O ProUni é um programa criado para dar acesso ao ensino superior nas instituições privadas. De quem? De quem tem renda per capita de até 1,5 salário mínimo. Então, todo este programa é comprometido. E nesta brincadeira, digamos, né, Bruno, de acabar e com esse discurso que está se ouvindo... Pode ser uma brincadeira, um tiro no pé, uma inteligente. Bem de mau gosto. Inclusive, assim, é até interessante, né? Só completar que há quem diga que esse projeto veio para ser uma cortina de fumaça, para estabelecer uma discussão, para se desviar, né, da discussão da reforma em si, que também vai atacar outros direitos. De novo, a filantropia está sendo usada. Nós que vivemos em Brasília, a gente ouve isso pelos corredores também. Ouvimos isso pelos corredores, porque, segundo o governo, não foi uma sugestão do governo, não estava no pacote original do governo. Até não há emenda escrita sobre isso, há só a emenda falada pelo relator. Pelo relator, aos 4 ventos, tem dito e tem reafirmado Hoje aconteceu uma audiência pública em Brasília, a gente conseguiu acompanhar pela internet e o relator esteve presente querendo se justificar, mas, na verdade, justificar algo que ele não tem embasamento, e ficou claro que ele não tem embasamento e não tem noção de todo o tamanho desse volume só na educação. O estado do Rio Grande do Sul é um estado tipicamente filantrópico. Sim. Nós somos o estado com o maior número de instituição de educação filantrópica. Os hospitais, 90% dos hospitais do estado do Rio Grande do Sul são filantrópicos. Gente, eu vou fazer uma pergunta derradeira, infelizmente o programa está acabando, só que eu vou usar de novo, não é nem um coloquialismo, mas uma linguagem bem popular. O ProUni pode acabar? Pode acabar. E aí, com isso, eu vou ser mais direto. O pobre vai ficar sem acesso à universidade? Vai. O ProUni pode acabar. Só nós, na UBRA, em todo o Brasil, nós temos hoje 15.200 bolsistas ativos. Nós temos mais 3.000 bolsistas que estão com a sua matrícula trancada, com a bolsa. Nós temos, ao todo, um banco de dados de 18.000 bolsistas ProUni no Brasil inteiro. Então, só na educação básica, nós temos 2.180 bolsistas nas nossas escolas. Então, isso tudo, a tendência é acabar. Essas pessoas não vão ter acesso. Eu vou responder simplesmente assim. Se for aprovada a reforma da Previdência com o fim da filantropia, o ProUni vai acabar. Não é pode, ele vai acabar. Não vai ele vai acabar. E ponto. E não só o ProUni quando se fala de ensino superior. Sim. Nós temos todas as bolsas de educação básica. Então, toda aquela família, hoje, que tem um filho que estuda numa escola de educação básica no nosso estado e que é bolsista em função da filantropia, bolsista integral, ele já pode começar a procurar o governo do estado, procurar uma escola pública, porque essa bolsa também vai acabar.
Bom, então imaginem entregar para o estado do Rio Grande do Sul, 50 mil alunos. 50 mil alunos a Bom, mais. Você entendeu aí o tamanho do problema que a gente está discutindo aqui? E é um problema que começa hoje e vai ter reflexos daqui a 10, 50, 100 anos, se assim for tratado. Quando se fala de educação, é isso Exatamente, mesmo. é o futuro do nosso país. Tanto a gente fala essa frase, né? Esse enunciado, né? Bom, enfim, gente, muito obrigado pela presença de vocês, pelas explicações, deixaram um assunto muito claro e a gente espera, olha, sinceramente, que isso não aconteça. Tá bom? Muita gente depende dessas bolsas, sim, com em certeza. todos os níveis, seja no terceiro grau, seja no ensino básico, enfim. Muito obrigado pela presença, Obrigada. sejam bem-vindos. Muito bom.